Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Tanho, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma questão importante que aparece bastante nos cursos, enfim, e que eu entendo que é fundamental para que a gente comece a estruturar aí o nosso conhecimento dentro do Lenormand, do sistema Lenormand. Isso independe de você seguir a escola brasileira, europeia ou diferentes estilos, enfim, isso é uma sugestão que pode nos ajudar em todas as perspectivas, tá? Isso tem a ver com os significados das cartas, né? Então a gente sabe que as cartas têm o seu significado principal, né? Os seus significados gerais lá, que eles se relacionam mais especificamente a determinado assunto, né? A gente tem as palavras-chave que estão conectadas a esses significados gerais, mas a gente sabe também que a gente precisa responder todo tipo de perguntas com aquelas 36 cartas, né? Então, como é que a gente sai daquele lugar de responder sempre com a carta 34 sobre a parte financeira, né? Então, se a gente está perguntando sobre relacionamento e se sai a carta 34, né? A carta da matéria, dos peixes, como é que eu enquadro esse significado, como é que eu mobilizo a dimensão do significado dessa carta que se encaixa nessa resposta específica, sem sair, sem divagar, né? Sem sair do que a gente pode chamar de marco ali de significado daquela carta, né? Para que uma carta também não invada o campo semântico da outra. Como é que a gente, dentro do que aquela carta traz, dentro dos significados gerais, dentro da essência daquele significado, como é que a gente pode responder qualquer tipo de pergunta, né? Isso é uma das principais dúvidas que aparecem no começo do curso. E é importante que a gente possa treinar, por isso diferentes perguntas em diferentes contextos, né? A gente precisa saber responder sobre as principais áreas da vida, né? Que fazem parte da sociedade na qual todos nós e todas estamos inseridos, né? Então, dentro da nossa realidade social, temporal, quais são as perguntas que a gente precisa saber responder? Então, perguntas sobre a parte profissional, sem dúvida. Perguntas sobre a parte afetiva, sem dúvida. Perguntas sobre a parte espiritual, em determinadas perspectivas isso é importante. Sobre a parte energética, pode ser. Sobre questões materiais, né, imóveis, enfim. Sobre questões familiares, sim. Sobre questões de saúde, sim, e aí com um grande asterisco aí, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, como é importante ter cuidado, né, e ser muito responsável no momento de responder qualquer pergunta relacionada à saúde. Enfim, e uma série de outros assuntos que aparecem sempre nas nossas consultas, né? Então, como é que com essas 36 cartas eu consigo responder qualquer pergunta? Me mantendo dentro do campo semântico de cada carta, sem viajar na maionese, né? Buscando dentro dos significados gerais e das palavras-chave a resposta, né? Que eu preciso para essa pergunta. Então, o importante é que a gente consiga fazer esse trânsito, que a gente consiga se movimentar. Então, determinada pergunta mobiliza naquela carta uma dimensão daquele significado que responde, ok? Então, como é que a gente resolve essa dúvida? Trabalhando com diferentes perguntas em diferentes contextos, anotando aí as respostas, voltando no nosso material de origem, no nosso material base, independentemente da escola ou do estilo, volto a falar, voltando, então, o meu professor me orientou nesse aspecto, perfeito, né? Minha professora me orientou, então como é que eu faço esse pulo do gato aí? Como é que eu pego a partir daquelas palavras e daqueles significados básicos, como é que eu encontro a resposta para essa pergunta, né? Então, isso é muito importante. Sugiro que vocês treinem, né, bastante e que vocês aprendam a fazer essas colocações, porque acontece, né? Essa carta não consigo enquadrá-la nesse assunto, nesse contexto. Então é prática, é fazer mais, e mais, tá? Uma outra sugestão que eu vou dar para vocês, vou compartilhar a tela aqui, que a gente trabalha também nessa dimensão dos significados das cartas, tem a ver com
fazer um pequeno... Aqui, vamos ver se entrou no certo, peraí. Agora sim, agora é o certo. Perfeito. Então, uma outra sugestão que eu dou para vocês, para que a gente possa começar a mobilizar diferentes significados das cartas e trabalhar com as cartas e os significados numa perspectiva mais ampla, é fazer uma separação, né? Então, se eu pegar as 36 cartas desse baralho, eu consigo supor de cara a quais assuntos ou a qual grupo essa carta está mais relacionada. Então, aqui eu tenho algumas sugestões que eu trabalho nos cursos, né? Então, por exemplo, quais seriam as cartas de movimento? Quais são as cartas que de cara, né, no seu significado básico lá, eu consigo ver movimento, né? Então, separo, anoto. Depois, quais são as cartas que me indicam transformação? Mesma coisa, anoto. Observação, elas podem se repetir. Uma carta, ela pode estar em mais de uma categoria, tá? Então, eu faço uma categorização das cartas. Depois, quais são as cartas que falam mais de estabilidade? Separo. Quais são as cartas que têm um aspecto negativo predominante? Aqui eu coloco predominante porque que esse é um assunto para um outro vídeo, né? Que tem a questão das polaridades das cartas. Alguns estilos trabalham com essa questão, eu trabalho especificamente e outras pessoas não. Então eu coloco aqui predominante porque eu não entendo que é engessado, tá? Depende da pergunta, depende da combinação e depende do contexto. Perfeito. Quais são as cartas que têm um aspecto positivo predominante? Muito bem. Cartas associadas aos animais, outro grupo. Cartas associadas aos elementos da natureza, outro grupo. Cartas que falam das relações, outro grupo. Cartas espirituais, outro grupo. Cartas que falam de personagens, outro grupo. Cartas com objetos, cartas de tempo presente, cartas de tempo passado e cartas de tempo futuro. Na minha perspectiva de leitura, por exemplo, essas três dimensões, essas três últimas são muito importantes, porque eu vejo já na carta uma possibilidade temporal. Vejo na leitura, vejo na pergunta, vejo na combinação, mas vejo também na própria carta. Isso não tem a ver com separar cartas, essa carta responde para o mês de agosto, essa para o de setembro, não faço assim, não faço essa classificação. Eu separo de acordo com o significado geral da carta, eu separo em presente, passado e futuro, certo? Ficou claro? Então, a sugestão é essa, né? Para a questão de fazer essa categorização das cartas, para que você, na hora de jogar, mobilizar rapidamente o seu repertório e conseguir interpretar de maneira mais objetiva e mais assertiva. E a primeira sugestão que eu dei é que vocês trabalhem respostas, perguntas em diferentes âmbitos para poder fazer aquele recorte dentro do significado geral da carta, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui, por favor, os seus comentários, observações. Esse é um trecho de um assunto que eu trabalho no curso, né? Então, quem quiser conhecer, em breve eu vou disponibilizar o curso virtual, depois as informações estarão aí. Vejam lá no Instagram que tem uma ficha de pré-inscrição, tá bom? Para os interessados e as interessadas. Muito obrigada, bom trabalho!